Olá, pessoal! Hoje a gente vai ver modelos dinâmicos, a gente vai aprender sobre sistemas mecânicos e elétricos. Bom, na aula passada, a introdução, a gente viu que um sistema de controle tinha esses bloquinhos, né? E esses bloquinhos tinham a planta, que era o nosso sistema dinâmico. Ela tinha uma entrada e uma saída. Essa saída era medida e a entrada vinha da ação de controle. E aqui a gente tem esse bloquinho. Então, a aula de hoje é sobre esse bloco. Ah, pessoal, eu tenho certeza que vocês querem aprender mais sobre esse bloco, que é o objetivo dessa disciplina. Mas não dá para a gente já falar desse bloco sem saber nada desse. Então, a gente vai começar por esse bloco. Esse bloco, ele representa o comportamento dinâmico do sistema. E como que a gente pode obter esse comportamento dinâmico? A gente pode fazer isso através das leis da física. Então, se a gente estiver lidando com um sistema mecânico, a gente vai usar as leis relativas à mecânica. Pode ser térmico, fluido, as leis de Newton, e aí vai. Se a gente estiver tratando com sistemas elétricos, outras leis, leis de Kirchhoff, Maxwell, e aí a gente vai propor um sistema, uma representação matemática para falar do comportamento dinâmico desse bloquinho, da planta a ser controlada. Bom, então, voltando aqui a essa questão da parte das leis das físicas, a gente não pode fugir disso, né? Então, eu coloquei aí duas imagens, a imagem do Newton e a imagem do Maxwell, para a gente se lembrar que a gente sempre vai estar olhando, e nos ombros de gigantes, a gente sempre tem que olhar para eles, para entender o comportamento dinâmico desses sistemas. Bom, pessoal, primeiro eu vou falar de sistemas mecânicos. Eu coloquei aí um exemplo simples, que é um pêndulo. Esse pêndulo ele está sujeito à gravidade e ele é uma massa pontual, a gente chama de ponto material. Ele tem somente massa, ele não tem dimensão, ele não pode rotacionar, ele não rotaciona, ele só translada. E esse pêndulo ele tem sempre uma dimensão fixa até o ponto que eu estou conectando ele no referencial. Bom, eu tenho duas opções para modelar esse pêndulo. Eu posso falar do ângulo ao redor da vertical, por exemplo, ou eu posso falar da posição x e y dessa massa pontual. Vocês reparam que tem diferenças aí nessa escolha. A primeira escolha do ângulo eu vou usar uma única coordenada para descrever o meu comportamento dinâmico. Já a segunda opção, a gente tem duas coordenadas para descrever esse comportamento dinâmico. Quando eu tenho essa segunda opção, eu vou ter que colocar relações algébricas junto das equações dinâmicas, e isso dificulta um pouco a modelagem. Então, nesse curso, a gente vai tentar sempre modelar pela primeira opção, sempre usando o número mínimo de coordenadas generalizadas. E esse número mínimo tem nome, chama graus de liberdade do sistema. Então, um pêndulo, ele tem somente um grau de liberdade, porque eu posso descrever o movimento dele somente com um ângulo, tudo bem? Agora, na segunda parte desse slide, vocês vão ver não mais um ponto material, mas um corpo rígido. Reparem que ele tem dimensão e ele também tem um centro de massa, a gente está chamando de centro de gravidade, de CG, tá? Nesse corpo rígido, eu apliquei aí forças e momentos. Para quê? Para trazer à luz as leis que a gente vai usar para modelar esse tipo de sistema, tá bom? A gente vai usar a lei de Newton, somatória de força igual a massa vezes a aceleração do CG, e a gente vai usar Euler, somatória de momento ao redor do CG é igual ao momento de inércia, esse cara aqui, de massa, ao redor do CG vezes a aceleração angular, que é esse símbolo aqui. Bom, então a gente já tem as ferramentas para conseguir fazer algum tipo de modelagem. Então vamos fazer o nosso exemplo. Primeiro exemplo, 1 grau de liberdade. Uma massa, mola e amortecedor. Você repara aqui que o amortecedor e a mola, elas estão presos no referencial
E na minha massa? A minha massa ela só pode se movimentar em X. Repara que eu coloquei essas rodinhas aqui para indicar isso, tá? Então, eu vou descrever o movimento dessa massa com essa coordenada generalizada aqui, ó, a X, tá? Tá, então, o que eu vou usar? Vou usar a lei de Newton, somatória de força igual a massa vezes a aceleração. Qual é a maneira correta de eu aplicar essa lei? É eu fazer o diagrama de corpo livre, é essa figura que está ao lado. Como que a gente faz o diagrama de corpo livre? A gente desenha o nosso corpo livre de qualquer outro componente. E a gente vai colocar as forças que estão agindo nele. Então, aqui eu tenho a força que está sendo aplicada na massa. E aqui eu tenho a força da mola e a força do amortecedor. Como que a gente acha essa direção? Pessoal, é assim, a gente movimenta a coordenada generalizada de maneira positiva e a gente vê como esses elementos, a mola, o amortecedor, reagem. A mola não gosta de ser distendida, então ela vai querer retornar ao seu comportamento não deformado. Então a gente sabe aí como que essa força está agindo. Bom, aplicando a lei de Newton, somatória de força igual a massa vezes aceleração, a gente encontra essa equação aqui. Reparem nela. Ela é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Por que segunda ordem? Porque eu tenho uma derivada segunda, x dois pontos. Então, por isso é uma equação de segunda ordem, tá bom? Para resolver essa equação, eu preciso de duas condições iniciais. A posição e a velocidade inicial dessa massa. O segundo exemplo, pouco parecido, é um sisteminha de 2 graus de liberdade, tá? Então, eu tenho de novo, né, as duas massas, vou modelá-las com duas coordenadas generalizadas e vou colocar os amortecedores e as molas, o primeiro no referencial e o segundo entre as duas massas, tá bom? Eu vou fazer a mesma estratégia, pessoal. Vou desenhar o diagrama de corpo livre. Tá? Então, ó, eu movimento X positivamente e vejo o que está acontecendo com os elementos, para que lado eles estão agindo. E eu movimento X positivamente e vejo para que lado as forças estão se dirigindo. Mais detalhes sobre esse equacionamento você pode achar no livro referência, tá? No Ogata. Bom, a gente tem lá, então a gente pega e aplica a lei de Newton para cada grau de liberdade. Então, ó, a massa 1 tem 1 grau de liberdade. Então, somatória de força igual a massa vezes a aceleração para essa massa. De novo, somatória de força igual a massa vezes a aceleração para essa massa, tá? Fazendo isso, a gente obtém duas equações diferenciais. Reparou a diferença? Eu tenho 2 graus de liberdade, x1 e x2. E eu acabo com duas equações diferenciais. Pelo fenômeno, pelo comportamento dinâmico do sistema, pessoal, a gente está descrevendo essas EDOs com EDOs de segundo grau, porque eu tenho x dois pontos, a aceleração, não esqueçam. Olha só, então, para eu resolver essas equações diferenciais, eu vou precisar de 4 condições iniciais, tá? Então, a posição inicial para as duas massas e as velocidades iniciais para as duas massas. Bom, a gente já viu aqui 2 exemplos para os sistemas mecânicos. Vamos lá fazer um exemplo para o sistema elétrico. Como que funciona o sistema elétrico? A gente vai pegar esses componentes ideais, o resistor, o capacitor e o indutor. Lembre-se sempre que a corrente, essa aqui, ó, ela vai do positivo para o negativo. Então, eu estou chamando de tensão de diferencial E igual a E1 menos E2, porque o E1 é o positivo e o E2 é o negativo. Tudo bem? Eu tenho 2 regras importantes que eu não posso esquecer lá na elétrica, tá? A primeira é que a tensão elétrica, ó, esse Ezinho aqui, ó, ela é igual à derivada do fluxo. Esse é o fluxo magnético no tempo. E a outra regra, outra lei macro, né, da elétrica é que a corrente elétrica, né, ela vai ser igual à derivada no tempo da carga elétrica. Então, essas 2 relações, se eu guardar elas, eu consigo fazer todo o comportamento dinâmico sabendo as relações dos elementos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas relações dos elementos. No resistor, eu sei que a tensão
é igual à resistência, que eu estou denominando aqui de R, e vezes, né, o I. Então, ó, a tensão ela é proporcional à corrente, e essa constante de proporcionalidade é a resistência, e essa unidade é ohms. Vamos lá para o capacitor. O capacitor ele tem a capacidade de guardar energia elétrica. Ele guarda elétrons, né? Quando a gente coloca a tensão, ele faz esse armazenamento de energia. Esse componente ele tem essa relação aqui, ó, carga elétrica é proporcional à tensão. E essa constante de proporcionalidade, ela é a capacitância, ela é medida em farads, tá? Você pode usar as relações iniciais para obter aqui, ó, uma outra relação escrita em integral, tá? Mas essa daqui é a importante, a base, depois você usando as outras duas, você consegue facilmente obter qualquer relação. E vamos para o último elemento, que é o indutor, pessoal. O indutor, a indutância, o fluxo magnético nesse indutor, ele também é capaz de armazenar energia, mas não elétrica, magnética. Ele cria campos magnéticos dentro dele. E esse fluxo magnético é proporcional à corrente que está passando nele. E essa constante de proporcionalidade é a indutância. Ela é dada em henries. Sempre que você for comprar um indutor, lembre-se que henries lá, comercialmente, eles são bem pequenininhos. Então, é milihenry, microhenries, tá bom? Então, não vai passar vergonha ele chegar lá na loja e falar, quero um indutor de 100 henries, tá bom? Dá uma olhadinha na internet sobre isso, que é muito curioso. Eu já cometi esse erro. Bom, agora, tá, Maíra, já falamos dos elementos, mas quais são as leis que a gente vai usar? Nesse curso aqui, para esse tipo de circuito, a gente vai usar as leis de Kirchhoff, tá? E a gente tem duas delas. A gente tem a lei dos nós e a lei das malhas. Você lembra que a gente tinha duas regras principais? Uma para o fluxo, outra para a corrente? Agora a gente vai ter duas leis de Kirchhoff. Na elétrica é sempre assim, tem sempre essa dualidade. Vamos lá para as leis das correntes. Eu vou ler aqui que eu acho que é importante. A somatória das correntes que chegam num nó de um circuito é igual à somatória das correntes que saem desse nó. Então, se a gente avaliar essa imagem aqui, o que a gente tem? I1 mais I2, menos I3 menos I4, que estão saindo, vai ser igual a zero. Pronto, essa é a lei das correntes. E a lei da tensão das malhas, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada na malha toda. Então, vou ler aqui também. A somatória das diferenças de potencial elétrico ao longo de uma malha percorrida no mesmo sentido é igual a zero. Eu sempre uso, pessoal, do mais para o menos, porque é o sentido que a corrente está. Então, vamos lá, ó. Esse primeiro resistor aqui, ó, eu vou chamar de V1. Então, ó, mais V1, esse segundo, mais V2, o terceiro, mais V3. E aqui, ó, é a tensão dada no meu circuito. Então, ela é menos, porque eu cheguei aqui, ó, no menos, tá? Sempre no mesmo sentido. Então, menos V0. Ou seja, a tensão que eu estou fornecendo, né, para o circuito, ela vai ser consumida nos três resistores. Tudo bem, galera? É isso. Então, vamos fazer um exemplo? Esse circuitinho aí é um circuito RC. Ele é um filtro passivo, tá? E a gente tem uma tensão de entrada, aqui, ó, é V0, e uma VI de entrada, desculpa, aqui é VI e aqui é V0, tá bom, pessoal? Nesse circuito, a gente vai usar a lei dos nós. Então, ó, a corrente que está passando no resistor vai ser igual à corrente que está passando no capacitor, tá? Então, a corrente que está passando no resistor é essa daqui, ó. Então, a gente tem VI menos VO, que é a tensão entre esses terminais, dividido pelo resistor, corrente. Vai ser igual a corrente no capacitor. Então, ó, o capacitor C aqui, ó. E aí eu tenho a corrente é igual, né, a capacitância derivada dessa tensão. Então, que tensão? Lembra do mais para o menos. Então, a gente vai ter aqui o VO e aqui zero, tá? Essa equação aqui, ó, posso reescrever, ao invés de colocar D, DT, vou colocar ponto, e eu tenho aqui uma equação diferencial ordinária. De novo, para resolver essa equação, eu posso usar somente uma condição inicial, não preciso mais de duas. Por quê? Porque ela é uma EDO de primeira ordem. Eu só tenho a primeira derivada. Repara aqui, ó, V ponto, tá? Bom, agora, como eu vou ter acesso, né, às relações entrada e saída? Então, a gente já sabe, né,
que a gente vai usar as leis da física para obter essas equações diferenciais ordinárias. Tendo essas equações, eu posso propor métricas e avaliar o desempenho e a estabilidade desses sistemas, que era o nosso objetivo principal, vocês lembram? Então, é super importante. Então, para eu obter respostas temporais, eu posso lidar com essas equações diferenciais usando transformada de Laplace. Isso no ponto de vista analítico. Eu também posso usar integração numérica, Ruji-Kutta, fazendo isso no computador. Eu sei que vocês são craque nisso. E aí a gente vai fazer isso de maneira numérica. Então, a próxima aula eu ainda vou tratar de sistemas eletromecânicos, mas em breve a gente já vai ver tanto a transformada de Laplace quanto a integração numérica, o Ruji-Kutta, para a gente conseguir formular essas métricas de desempenho e as métricas de estabilidade para os nossos sistemas. Então é isso aí, pessoal. Obrigada mais uma vez pela atenção.